Irmãos, quero te convidar a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12. É natural, né? Fim da manhã, essa já é a terceira palavra. Às 11 horas a barriga chora. Hoje nós estamos cheios de frase de efeito aqui. Se você quer passear de ambulância e não tem, né, nenhuma doença, você pode fingir de louco. Você vai passear de ambulância de graça. Então, 11 horas a barriga chora. Eu prometo para você que essa palavra vai ser uma palavra, de certa forma, aplicando o que nós já ouvimos nessa manhã. Então abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios 12. Nós vamos ler a partir do verso 5. Eu quero te convidar, eu quero chamar a atenção aqui, pedindo que você faça o link que a Bíblia faz entre dons e o corpo de Cristo. Normalmente a gente estuda essas coisas separadas, né? Eu já ouvi dúzias de vezes aulas sobre os dons do Espírito, mas separadamente, tirando isso do contexto. Deixa eu te falar, não existe dons espirituais fora do contexto do corpo de Cristo. O propósito dos dons é para o fluir, olha para cá, e o exercitar do corpo de Cristo. E sabe por que nós não temos mais milagres? Porque o corpo de Cristo tem sido atrofiado. Sabe por que nós não temos mais encorajamento de fé fluindo entre nós, palavra profética fluindo entre nós, glória de Deus fluindo entre nós, vida de Deus fluindo entre nós, cura divina fluindo entre nós, dons de misericórdia, com recursos financeiros, às vezes em momento de extrema necessidade fluindo entre nós, porque nós separamos uma coisa da outra e muitas vezes você espera apenas que o fluir do Espírito, a unção do Espírito, o agir do Espírito, venha do púlpito, venha do animador de auditório, venha do coordenador da equipe. Mas o que Deus deseja fazer para te levar, te plugar no sobrenatural e na unção e no poder do Espírito Santo é através da sua vida. E nós sempre, presta atenção que eu vou jogar o abacaxi no seu colo. A gente sempre idealiza que o dom de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o fluir espiritual vai vir através de outra pessoa, não através de mim. Aquela irmã poderosa, missionária, lá de não sei das onde, não sei do que, né? A irmã gloriosa lá, a profeta da periferia, o seu João carismático. Mas deixa eu te falar, isso aqui, o comum, o novo normal, atenção, o novo normal é o corpo funcionar. Amém, amém. O novo normal são os dons fluírem aqui, ó. E foi muito boa a palavra do José Carlos agora, essa última palavra, sobre enterrar Moisés e guardar o legado, guardar os princípios. Então há coisas que nós precisamos resgatar: a devoção, a intensidade, a oração, a fé, o jejum, o ministrar a Deus, o manifestar espiritual, o fluir da presença de Deus. E gente, nós precisamos resgatar isso. Amém. E essa conexão que a Bíblia faz aqui no capítulo 12 de Coríntios é entre os dons, o agir sobrenatural do Espírito Santo, através do corpo e para o corpo. São as duas coisas. É através de você e para uns aos outros. É através de cada um de nós e para uns aos outros. E eu gostaria de ler isso a partir do verso 5 do capítulo 12. A Bíblia está dizendo: e também a diversidade nos serviços,
mas o Senhor é o mesmo. A diversidade do quê? Verso 6. E a diversidade nas realizações. Diga, realizações. Mas o Senhor é o mesmo. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em, quer dizer, através de todos. A manifestação do Espírito, com E maiúsculo, aqui é o Espírito Santo, é concedida a cada um. Você está lendo aqui que as manifestações do Espírito são dadas ao pastor, ao reverendo, ao bispo. As manifestações, ou a manifestação do Espírito é concedida a quem? Olha para o seu vizinho. Tem gente que detesta quando a gente faz isso, mas isso é pedagógico, ok? Então me perdoe, eu te pedi para fazer isso, porque é o contexto aqui. É concedida a quem? A cada um. Olha para o seu vizinho e diz: a cada um. Cada um. É quem fez o seminário e tem bacharelado em teologia? Diga, a cada um. É quem tem algum cargo na igreja reconhecido? Ou é a cada um? A cada um. É aos irmãos assim mais maduros, aquele pessoal mais duro? Ou é a cada um? A cada um. Então a Bíblia está dizendo: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Qual foi a última vez que você viu a palavra de sabedoria fluir aqui, ó, no horizontal? Essa palavra sobrenatural de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? É uma palavra que destranca, destrava alguma coisa que virou um imbróglio ali, virou um problema, travou geral. E uma palavra de sabedoria tem um componente de unção de Deus que desata o nó. Mas não é a palavra do pastor, necessariamente. Porque o contexto do texto aqui são os dons espirituais fluindo para o corpo e através do corpo. É absolutamente no nível horizontal. Só que nós fomos treinados em muitas tradições evangélicas de esperar do poderoso, do ungido, do incrível, do apóstolo, do bispo, do fulano, que já fez seminário, e que o cara que foi lá, e sabe, mas não, é a Dona Maria, o seu José, é a Terezinha, é o Pedro, é o Paulo, é o novo convertido, que à medida que flui no Espírito Santo, Deus vai usá-lo, porque o contexto é do corpo para o corpo. Porque a cada um, a um é dada mediante o Espírito, verso 8, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Nós estávamos numa reunião de jovens, reunião simples de jovens, e por acaso a gente estava dando estudo sobre dons espirituais, e eu me lembro até hoje quem foi, porque ela fazia parte lá do conjunto de adolescentes, onde a gente cantava junto desde tenra idade, e crescemos juntos. Essa moça já era adulta, e o nome dela é Sara, lá de Goiânia. E aí a gente deu aquele estudo sobre dons espirituais, foi bom, gostoso e tal. E aí ela chegou para mim e falou: pastor, eu ainda estou confusa. Qual a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Eu falei: palavra de sabedoria resolve problemas que parecem complexos. E alguém traz então, sobrenaturalmente, uma palavra de Deus simples que destravou tudo. E aí as pessoas chegam e concluem: puxa, como é que nós não pensamos nisso antes? Está ali, meio que óbvio. E a palavra de conhecimento, Sara, é, por exemplo, digamos aqui, eu olhar para você e dizer: olha, você pegou a sua mala, tirou do guarda-roupa, colocou todas as suas roupas para sair de casa, e a sua mãe, chorando, disse que você não devia fazer aquilo. Você deve ouvir o que a sua mãe falou. Quem te contou? Palavra de sabedoria. Aliás, a palavra de conhecimento fluindo ali de uma maneira completamente, inusitada.
o exemplo que eu dei de palavra de conhecimento, Deus estava colocando na minha boca, para ela ali, uma palavra clara, dizendo e descrevendo as coisas que tinham acontecido com ela, naquela manhã. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, verso 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Nós tínhamos, bem no começo lá, daquele advento, né, tão legítimo das células, em que as células eram essas comunidades espontâneas, onde havia muito amor, havia muito ambiente de família, de aliança uns com os outros, de cuidado uns dos outros, de um discipulado conectado em amor, em consideração, em respeito, e era tão belo, tão legítimo, e havia uma célula nossa num grande condomínio que tinha lá quase 2 dúzias de prédios em Goiânia, e nós tínhamos lá, eu acho que 14 células naquele condomínio. E quando começava então o louvor numa célula, daqui a pouco a gente ouvia o louvor começando lá da outra célula, da outra torre, e daqui a pouco a outra, e daqui, né, aquilo foi tomando conta daquele condomínio de edifícios. E havia uma célula que cresceu demais. E nós não tínhamos como multiplicar, porque não tinha líder maduro. E quem nós tínhamos para colocar na liderança daquela célula era um rapaz chamado Mauro. O Maurinho era um jovenzinho de 16 para 17 anos. Como é que você vai pôr uma célula? Qual a responsabilidade do cara, sei lá, ensinar coisa errada, sujeito imaturo? E a gente, né, ficou naquele impasse. Até que nós tivemos um retiro de fim de semana, e no retiro houve um problema grave lá com o pessoal da equipe de louvor, que não conseguiu chegar, carro quebrou, enfim, não chegaram. E aí alguém falou para mim, aqui Elias entre nós que deitava água aqui Eliseu entre nós que deitava água na mão de Elias, nas mãos de Elias. Alguém chegou para mim e falou, pastor, o Maurinho toca violão. A gente não tinha equipe de louvor, a gente não tinha aquela parafernália toda, aquela coisa da religião toda e tudo aquilo organizado, e nada contra, tem que fazer o melhor para Deus mesmo, mas aquilo que nós tínhamos planejado furou. E quem estava lá? Maurinho. Chama lá o Maurinho para mim. Aí eu falei com ele, falei, filho, não falei filho, né, naquela época não fazia sentido eu falar isso, mas eu falei, Maurinho, dirige louvor pra gente. Irmãos, eu nunca tinha visto aquele menino, aquele rapazinho fluir em nada. Ele pegou o violão e começou a tocar, e a presença de Deus encheu o lugar, e as pessoas começaram a chorar, e a vida de Deus fluiu, e aquela coisa que era para ser 2 corinhos virou um louvor poderoso e maravilhoso. Aí nós descobrimos que aquele cara, ele separava tempo. Olha o legado sobre o qual o Zé Carlos falou. Ele separava tempo todos os dias, ia para o quarto dele, fechava a porta e tirava tempo para adorar, para ministrar na presença de Deus. Ele se tornou um compositor de cânticos, alguns cânticos maravilhosos que depois a igreja lá de Goiânia, a Luz para os Povos, gravou no CD. As composições eram do Maurinho. E aí, diante disso, eu descobri, presta atenção, que o Maurinho, esse mesmo, fazia parte daquela célula que não tinha gente para multiplicar, para liderar. Aí nós fizemos o disparate de colocar uma pessoa inexperiente como o Maurinho para liderar a célula. Irmãos, virou um avivamento aquele negócio, que a célula multiplicava por 3 a cada 3 meses, Marçal. Gente com problema de glaucoma era curado na célula. Gente com problema no joelho, da articulação do joelho, curado na célula. Gente com infecção urinária. E toda semana a gente ouvia milagre lá da célula do Maurinho. E esse sujeito cresceu, avançou, depois se tornou um pastor, etc. Mas assim, onde é que eu quero terminar aqui? Ou melhor, destacar aqui. O que eu quero destacar? É que os dons de curar, o fluir do Espírito,
o liberar de fé, o liberar sobrenatural, está aí. Uou. Deixa eu te falar, está mais aí do que aqui. Aí está a plenitude, aqui está limitado, aqui flui de um só, mas aí você tem, e nós temos, e todos nós juntos possuímos a plenitude de Deus. Tudo que você precisa está no corpo de Cristo. Não está num papa, não está num pastor, não está num apóstolo, não está num bispo, está no corpo de Cristo. Agora, sabe o que nós aprendemos? Nós aprendemos a desmerecer o corpo de Cristo e colocar toda a expectativa no palco, no púlpito, nos especialistas. E aí nós empobrecemos o corpo, nós paralisamos o corpo, nós bloqueamos o corpo e nós trocamos a expectativa. A sua expectativa é colocada aqui, nos profissionais da religião. Quer dizer que Deus não usa pastor para curar? Usa. Quer dizer que Deus não usa pastor para dar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, expulsar demônio e aconselhar? Usa. Mas a plenitude não está aqui, está aí. Enquanto nós não trocarmos essa expectativa, calibrando-a novamente pelo princípio bíblico do corpo, nós vamos estar empobrecidos, porque o sobrenatural, as unções, o poder, a graça, a sabedoria, os dons de curar, toda a provisão divina que poderia fluir aí, não vai fluir, porque a sua expectativa está projetada, direcionada em lugar errado. Alguém podia falar, ouch. Amém. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você foi usado por Deus com profecia, dons de curar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento? Olha, eu posso ficar aqui dias contando para vocês testemunhos de coisas extraordinárias que nós vimos. De pessoas de gente que chegava com uma dor de cabeça latejante ali, e alguém tocava, e aquilo era instantaneamente curado. Quantas vezes a gente ouviu de testemunhos de casos de enfermidade grave, e a pessoa tocava, e aquilo era simplesmente extirpado, e o milagre de Deus acontecia. Então, deixa eu te falar algo. O Espírito de Deus entre nós quer resgatar, e deseja resgatar, isso faz parte da agenda de Deus. Deus quer resgatar os dons espirituais fluindo através de você. Amém. Tenha expectativa de você ser instrumento para curar enfermos. Tenha expectativa de você ser instrumento para interpretar línguas, profetizar, de ser você instrumento para liberar fé, de ser você instrumento para provisão financeira, milagres financeiros. Havia um irmão muito simples entre nós, e ele prosperou demais, e algumas coisas começaram a acontecer muito estranhas na vida da igreja. Nós começamos um discipulado semelhante àquilo que você estava falando, Marçal, sobre a gente fazer. Era um internato, e havia ali 36 jovens que nós colocamos naquela casa. Haviam duas casas, casa das moças, casa dos rapazes. Só que tinha um detalhe, aquilo ficava a 20 quilômetros do prédio da igreja. Era um sítio, uma chácara lá que o irmão cedeu para nós usarmos, para esse discipulado. E aí nós tínhamos um problema prático, a gente precisava de um transporte. Na época, o carro normal, disponível, comum lá era a Kombi. Lembra da Kombi? Ninguém falou com Carlos Florentino. Mas no mesmo fim de semana, ele passou na concessionária da Volkswagen, pagou quitada uma Kombi 0 km, colocou no nome da igreja, no CNPJ da igreja lá, e chegou na casa do pastor Sinomar com a Kombi e com o documento. Ele falou, olha, se eu pudesse, colocaria o nome do Senhor Jesus Cristo como
proprietário da Kombi, mas não tem jeito, então eu coloquei no nome da igreja. Era, sabe, o irmão fluindo na unção, nos dons de socorros. A zeladora da igreja, a irmã Rosalda, viúva, teve um problema financeiro lá, uma surpresa muito negativa. E aí, esse próprio Carlos Florentino contando para mim. Ele me contando que chegou o final do dia, né, do expediente, ele estava cansado. O Espírito Santo falou com ele, falou: vai lá e pega, saca, ou tira lá do que você tem, X milhares de reais. Na época não era nem real, isso foi antes do real. E leva na casa da faxineira da igreja. Só que tinha um detalhe, estava chovendo torrencialmente. Ele falou: Senhor, vou amanhã de manhã. Não, você vai agora, debaixo de chuva. E aí ele me contou isso. Debaixo de chuva, pegou lá na casa dele lá, os pacotes lá do dinheiro, colocou dentro ele fazia sempre a coisa dessa forma, dentro de um pacote de pão de padaria, né, colocou debaixo do braço, pegou o guarda-chuva, né, levou aquilo para o carro e foi lá na casa da irmã Rosalda, faxineira da igreja, bateu na porta e ele falou para ela, falou: Deus me mandou aqui com uma oferta para você. E ela ainda teve a cara de pau de perguntar quanto. Aí ele falou: X. Ela: pois é, eu estava ajoelhada nesse exato momento pedindo para Deus socorro. Uau. E esse é o valor que eu precisava para resolver o meu problema. Aí eu tive uma experiência com ele também, com esse mesmo irmão. Eu, né, era pastor, eu tive um problema com um carro velho lá, todo trambelhado e muito problema, e eu fiquei sem carro. Eu precisava de um carro. Só que como eu tinha sofrido tanto lá na mão daquele carro, todo enferrujado, pitimbado, com motor fundido, uma praga né, que me deu 1000 problemas, eu entendi um dia, lendo a Bíblia: tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. O Espírito Santo falou para mim: tudo é vosso? Então eu tenho um carro para o ministério. Obrigado, Jesus, eu tenho um carro. E eu escrevi então esses detalhes no meu quarto, que eu usava para tempo devocional. Atrás da porta, colei. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Só a Valneide, porque ela, né, tinha acesso àquele lugar. E eu falei para Deus, falei: eu quero uma Paraty. Na época só tinha 4 montadoras no Brasil. Eu quero uma Paraty, vinho metálico. Não precisa ser 0 quilômetro. Pode ser de 1 ano de uso. Com a lata perfeita. Eu estava traumatizado com o Lázaro, que vivia morrendo, que era o Opala velho, com as longarinas toda enferrujada, o motor caindo no meio da rua. Vai sofrer para lá na mão do Lázaro. Aí, uma Paraty, vinho metálico, né, 1 ano de uso, com motor bom e tal. Aí tá bom, deixei aquilo lá guardado, porque Deus me falou, né, tudo é vosso, voz de Cristo, Cristo de Deus. Então eu tenho carro para o ministério. Só que eu não tinha dinheiro para pagar financiamento de carro, não tinha dinheiro para pagar consórcio de carro, eu não tinha salário que justificasse financiamento nenhum, era impossível. Uma inflação louca na época. E aí, tô lá, né, alguns meses passaram, tô dando aula à noite, e esse irmão Carlos Florentino bate na porta da sala de aula, me interrompe na aula, fala: eu preciso falar com você. Aí eu saí e tal. O que foi, meu irmão? Deus mandou aqui. Para comprar o carro sobre o qual você está orando. Nós vamos amanhã de manhã. Chegamos na concessionária, tinha lá uma Paraty de 1 ano de uso, vinho metálico, com todas as características que nós tínhamos orado. Ele quitou o carro, passou para o meu nome. Eu chego no prédio da igreja, dia de distribuição de cesta básica, as velhinhas com aquelas chinelinhas havaianas sentadas no meio fio lá, e o pastorzinho novinho chegando lá
com um aparati de vidro elétrico. Deixa eu te falar uma coisa. O ministério de socorros que Deus usava esse irmão era uma coisa assustadora. Quando explodiu louvor e adoração e aquela coisa maravilhosa, a igreja crescendo e avançando, eu e o Aloysio, nós conversamos. Nós precisamos de um teclado. Porque só tinha um órgão velho, um fom, fororifom. Nós precisamos de um teclado. Um Yamaha DX7, eu acho que era... Esse era o nome do teclado na época. Você lembra, né? Era um dos melhores. Era um dos melhores. Yamaha DX7. Ele fazia apelo, ele pregava em encontro, ele batizava. O teclado fazia de tudo. Eu e o Aloysio conversamos sobre o teclado. Na época, eu acho que era $1.500, uma coisa assim, o teclado. Não tinha para vender em Goiânia, a gente tinha que vir em São Paulo comprar o teclado aqui. Nós só falamos. No dia seguinte, esse irmão vai lá na igreja e fala: Deus me mandou trazer a oferta aqui para o teclado. Era surreal. E o que é isso? Não é o grandalhão, o figurão, o glorioso, o portentoso do apóstolo, da apostila, do bispo. Era o irmão. Trabalhador. Quantas vezes eu vi esse Carlos Florentino servir a igreja e servir irmãos individualmente, assim, ó, nesse cruzamento, nessas linhas horizontais de corpo. E tantas vezes essas coisas aconteceram. Me lembro de uma outra ocasião, o Espírito Santo me falou: pega, eu nem lembro quanto que valia isso mais, porque a gente passou por tantas moedas, né? O povo da velha guarda aqui, nós já passamos acho que por umas 5 moedas diferentes. Eu não lembro o que era, eu sei que era, sei lá, R$100. Deus falou para mim claramente: pega R$100 de oferta para o Júnior Serapião. Aí eu, na hora, peguei o dinheiro lá discretamente e entreguei lá para o Júnior Serapião. No dia seguinte, alguém veio e me deu 10 vezes mais. Os troços malucos. A mãe do Aloysio, dona Elza, ela era enfermeira, toda, né, cheia de doença, e aposentou, e, né, cheia de enfermidade, e tinha aquele saláriozinho muito apertado de enfermeira, né, de hospital público, aposentada. E acabou o dinheiro no meio do mês, ela não tinha dinheiro. E ela, assim, com necessidades de comida. Estou falando da mãe do Aloysio, dona Elza. E ela orou: Senhor, faz um milagre. E ela estava andando, descendo a Avenida Goiás, que é o centro velho de Goiânia, né, vindo da Praça Cívica, indo na direção ao setor norte ferroviário. Descendo a rua. E ela passou em frente ao prédio ali, na esquina da Rua 3, para quem conhece, da Rua 3 com a Avenida Goiás, de frente da esquina ali, o prédio do Bradesco, é um prédio alto, e o prédio é uma das agências maiores do Bradesco na região centro-oeste. Ela estava passando e orando: Senhor, faz um milagre, faz um milagre. Irmãos, começou a chover dinheiro. Eles falaram: não, pastor, agora não. É óbvio, Lulante, que alguém lá de cima jogou o dinheiro, né? A questão é essa. E ela começou: Senhor, glória a Deus. Eu sei que ela pegou lá, tipo assim, uns R$50 de notas de 10 caindo lá do céu. Então, assim, milagres você vai experimentar quando você colocar a expectativa, não em figurões, mas no corpo. Uou. Yes. Já contei isso, alguns que leram aquele livro A Unção e Propósito Profético já deve ter visto esse testemunho, mas nós tínhamos uma irmã magrinha, frágilzinha, já idosa, irmã Márcia Paiva, e ela tinha um marido que era um cavalo de bruto, de truculento, de horrível, um homem horrível, o marido da Márcia Paiva. Ele não era convertido. E ele a bloqueava, ele impedia que ela
fluísse na igreja, que ela frequentasse a igreja, e ele permitiu só duas coisas: que ela fosse no culto de domingo e que ela liderasse uma célula. Ela não tinha como supervisionar a Márcia Paiva, passar para ela subsídio para ela ministrar na célula. A gente tinha que confiar que ela ia fluir em Deus. Só que o que acontecia? Quando ela chegava na célula, ela falava: irmãos, eu estou aqui de novo. Aí o povo já começava a rir, para falar do meu amado Jesus. Eu, meu amado Jesus, encontro com ele todo dia à noite. Eu falo com ele, eu converso com ele. E aí ela ia contando a experiência dela com Jesus, e as lágrimas iam correndo, e aí as pessoas todas começavam a chorar, e aí a célula da Márcia Paiva virava um avivamento. Essa Márcia Paiva, o marido não impedia isso, porque isso não tinha a ver com a igreja. Ela se alistou como voluntária em alguns hospitais públicos para cuidar de pacientes terminais, para fazer o que fosse necessário ser feito. E ela me contou isso. Ela estava num hospital público, um grande hospital público lá, e tinha um velho, um senhor magrinho, morrendo, paciente terminal de câncer, morrendo. E ela, e o homem precisava de trocar fralda, aquela coisa toda, né, de alguém que não tem força mais nem para levantar o braço. E ela estava ali então, e com muita dificuldade, porque era um homem magro, muito alto. E aí ela: oh Jesus, me manda uma ajuda. Entrou uma enfermeira, morena, gordinha, com o uniforme do hospital, com a bacia, virou o homem para cá, virou o homem para lá, ajudou aqui, tarará, 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 né, deu tchau para ela e foi embora. Na semana seguinte, a Márcia Paiva estava no outro hospital. Ela era voluntária em 2 hospitais. A mesma situação aconteceu. Dela se vê ali impossibilitada de fazer o serviço de ajuda a paciente terminal, porque ela era frágil. A mesma mulher do outro hospital entrou na sala, ajudou ela a desempenhar aquela tarefa e falou para ela: quando você precisar, eu vou estar por perto, tá? E ela encontrou essa mesma enfermeira em muitas ocasiões. Você já ouviu falar do Ministério dos Anjos? Você acha que vai aparecer aqui com asa, com pena? Como é que você acha que vai ser o Ministério dos Anjos? Sabe, se nós queremos fluir nos dons e no sobrenatural e no poder de Deus, nós precisamos resgatar a expectativa no lugar certo. Amém. É aqui no meio que isso vai surgir. É nesse ambiente que as coisas vão fluir. E estou me lembrando agora, né, de uma outra experiência com aquele Carlos Florentino. Ele gostava muito da gente, tudo, e um dia ele me chamou, a mim, a Valneide, os meninos eram bem pequenininhos, falou: vai lá em casa tomar um lanche comigo. E aí foi eu e a Valneide, né, lá na casa dele, tinha lá um lanche, lá, uma coisa assim bem farta. E aí ele me chamou no quarto, e lembra dos pacotes de pão da padaria? Ele pegou um pacotaço assim, Massal, cheio de notas de dólares, uns maços, e colocou na minha mão. Falou: Deus me mandou te dar isso aqui, não sei o que você vai fazer com isso. Na hora eu já fiquei pensando: vou trocar de carro, vou trocar o sofá, vou reformar a casa, porque assim, era muita grana. E o Espírito Santo falou comigo: esse dinheiro não é seu. E aí eu brinco com os irmãos, né? Quase que eu repreendi o diabo. Sem exagero, eu nunca vi tanto dinheiro junto, assim, de uma oferta na minha mão, para eu fazer o que fosse preciso. E aí eu orei, né? Chamei a Valneide, falei: vamos orar. Ficamos um mês orando. E o Espírito Santo falou para mim: esse dinheiro, metade daquele dinheiro, era para ofertar para o José Carlos, que estava indo como missionário para o Peru. Ele trabalhava no Colégio Objetivo. Eu sei que eu peguei, né, aquele recurso, e
Fui lá no Colégio Objetivo, encontrei com ele, passei para ele o dinheiro, e ele falou para mim, você não sabe o que você está fazendo. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu e a Marta, nós oramos pedindo um sinal para Deus, se Deus nos proveria, se nós fôssemos servir como missionários nas favelas do Peru. Aquele dinheiro era 1 ano do salário do José Carlos no Colégio Objetivo. E eles foram. Quero te perguntar, onde é que está a sua, primeiro, expectativa do fluir de Deus, das unções de Deus, da provisão de Deus, do poder de Deus, dos dons de Deus, do sobrenatural de Deus? E segunda coisa, em que nível você tem se disponibilizado para ser esse canal horizontal para irmãos lá da sua célula, lá da sua comunidade, lá do seu grupo de relacionamentos? Sabe em que nível Deus tem usado você como fonte, como instrumento para curar enfermos, expulsar demônios? Eu tinha terminado o seminário e Deus me colocou de uma maneira sobrenatural na afiliada da Rede Globo lá em Goiânia, a televisão em Anguera. Era um sistema de rádio, televisão e jornal, como redator publicitário. E todo dia acordava cedo, né, pegava o ônibus e havia ali o terminal né, para chegar, né, na hora certa, sair bem cedo de casa. E no meu período devocional, era na hora do almoço, eu achei um estúdio lá que ficava vazio, eu ia lá orar todo dia. Numa dessas ocasiões, de manhã bem cedinho, tipo 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, o ônibus do bairro parou no terminal, que distribuía depois esses ônibus para outros lugares, lá naquele terminal do setor Pedro do Vico. E quando eu chego lá, tinha uma roda e uma jovem horrivelmente endemoniada lá no meio da roda. E ela distribuía supapo para todo mundo, e tapa, e urrava, e xingava, e o povo fez uma roda ao redor dela, assim, e aquilo virou tipo um show. Eu não vi o ímpeto com que o Espírito Santo me levou a entrar na roda, a confrontar aquele demônio. A moça caiu para trás, ela foi liberta instantaneamente, e as pessoas... Oh! E eu cheguei atrasado, porque depois eu peguei um táxi, fui levar ela em casa. E quando eu chego lá na agência, né, que era a agência que criava as publicidades do sistema, o meu chefe perguntou, por que você chegou tão atrasado? Eu contei para ele, ele ficou assim, quero te perguntar, qual foi a última vez que nós fomos instrumentos para libertar alguém endemoniado do cativeiro do diabo? Qual foi a última vez que você foi instrumento de Deus para impor as mãos sobre o enfermo e o enfermo ficar curado? A maneira normal de Deus, querido, não é com especialistas de cura, não é com especialistas exorcistas, é aqui, é nesse nível aqui, horizontal, é de nós para nós. É esse nível aqui que flui, que lava os pés, que guarda, que protege, que inspira. Lembro de uma outra ocasião, eu estava angustiado, com 1000 problemas em casa, problema com meu pai, problema com a minha mãe com problema com meu pai, uma desarmonia completa. E eu estava, sabe quando você está debaixo assim, de um espírito de tristeza, de abatimento, de opressão, de mal-estar, de angústia. E fui para a reunião da igreja. Detalhe, eu era um adolescente de 13 anos. E estou lá naquele sentimento ruim. E o louvor fluindo, as coisas rolando lá. Sabe? E aí eu falei, Deus, faz alguma coisa comigo. Naquele mesmo instante, um irmão, gordinho, eu esqueci o nome dele. Eu estou com a imagem clara, não lembro o nome dele. Ele chegou para mim, ele simplesmente tocou no meu ombro. Aquela nuvem espessa saiu instantaneamente. Comecei a chorar, liberto ali daquela pressão demoníaca. Sabe qual é a fonte de inspiração, de vida, de graça, de encorajamento, de proteção, de santificação, de canal de sobrenatural, de poder de Deus?
entre nós é você. É cada um de nós aqui fluindo, entendendo que para essas funções do corpo, você é esse membro especial. E a Bíblia continua aqui no verso 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Uma outra ocasião, estava numa conferência grande. Eu era jovenzinho, adolescente ainda. E a conferência terminou o período da manhã, chamaram o intervalo do almoço, e todo mundo foi embora. E naquele grande auditório só estava eu sentado ali, mais ninguém. Alguma coisa tipo uns 100 metros para frente havia algumas irmãs velhinhas conversando lá, bem longe, e eu caladinho, quietinho. Eu comecei a falar para Deus, falei: Senhor, onde é que está a fonte? Cadê o Senhor? Meu Deus, cadê a tua vida? Cadê o fluir da tua presença? Senhor, cadê a fonte? Na minha imaturidade de adolescente, né, na minha imaturidade espiritual, era um novo convertido, eu fazia essas perguntas para Deus. Daqui a pouco, uma das veinhas de coquinho, manga bem aqui, saião, vem a veinha. O Senhor te diz: eis aí a fonte. Está tão próxima de você que você pode alcançar com a mão. Eis aí a fonte da minha pessoa e da minha presença. É só tomar, é só beber, é só se renovar, porque eu te dei a ti. E sabe, aquela mulher começou a profetizar uma palavra da parte de Deus, dizendo para mim as palavras que eu orava e que ela não ouvira. Sabe, cadê as palavras proféticas entre nós? Cadê dom de profecia entre nós? Cadê a interpretação de línguas entre nós? Eu me converti no auge do avivamento carismático, isso era comum. Me lembro de cada palavra profética assim, assustadora. Eu estava numa reunião de oração, numa dessas ocasiões, e assim, eu, novo convertido, né? Falei: isso não pode ser Deus falando. E o cara lá profetizando. E eu pensando comigo: isso não pode ser Deus falando, não tem sentido, Deus não fala assim, eu não estou vendo Deus, estou pegando Deus, não estou cheirando Deus, não estou medindo Deus. O cara parou de profetizar. E Deus começou a falar comigo: por que você duvida assim daquilo que eu falo? Por que a incredulidade sobe no seu coração sobre aquilo que eu falo e sou eu falando? Aí eu queria era morrer, eu queria era virar do avesso, porque assim, vai ser direto assim no rim, né, do próprio Deus parar uma palavra profética lá para falar comigo, que estava naquele exato momento questionando aquela palavra. No meu coração, ninguém ouviu. E a palavra continua. Verso 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Está claro que isso é horizontal ou não? Distribui como que a Bíblia diz? Individualmente. E na sequência, o verso 12 faz a conexão entre dons e o corpo. Olha só: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quantos desejam os milagres de volta entre nós? Amém.
Quantos desejam a glória da presença de Deus fluindo novamente entre nós? Aleluia. Sabe quando que a coisa muda? Quando você colocar a expectativa no lugar certo. Amém. Segunda coisa, quando você colocar a sua expectativa não como alguém que limita o que Deus fez naquela época que era boa, aquilo ali que foi avivamento. Deixa eu te falar, o que espera cada um de nós, adiante de nós, é muito maior do que aquilo que você experimentou no passado. Amém. Não faz sentido a qualquer coisa diferente disso. Amém. Agora, o nosso coração precisa mudar. Eu verei mais glória, eu verei mais poder, eu verei mais sobrenatural, eu verei os dons fluindo numa medida muito mais poderosa e operando para benefício de todo o corpo do que eu já vi anteriormente. Sabe, nós precisamos renovar nossa expectativa em Deus. E não está errado você ter expectativa em Deus. Expectativa no homem é problemática, mas expectativa posta em Deus é sinônimo de fé. Quando nós estávamos servindo como missionários em Portugal, eu recebia $1.000 de salário. E aí os meninos entraram em idade escolar. E de frente à minha casa havia uma escola americana, American Christian International Academy, que era para filhos de missionários e para servidores da OTAN. Detalhe, cada criança pagava $800 de mensalidade. O meu salário era 1.000 e eu tinha 3 filhos. Eu chamei os 3 meninos. Eu falei: meninos, vamos orar aqui com o papai? Nós vamos pedir um milagre para Deus. E nós oramos e concordamos. E eu fui conversar com Mr. Orehotsky. Era um cara, um americano de descendência russa, que era o diretor da escola. E eu falei: Mr. Orehotsky, nós viemos aqui, né, mostrei os meninos e eu gostaria de pedir uma bolsa. Ele fez 1/3 da mensalidade de eu pagando para os 3. E os meninos estudaram naquela escola por 2 anos. Esta foi a base de todo o inglês que os meus filhos tiveram e que depois eles, quando voltaram para os Estados Unidos, os 3 falam inglês sem nenhum sotaque, eles parecem americanos. E assim, foi um milagre completo da mão de Deus aquilo. E como eu disse para os irmãos, nós podemos ficar aqui dias falando sobre esse assunto. Fomos alugar uma chácara, um sítio, para começar uma casa de recuperação gratuita para viciados em heroína. Só que eu não tinha dinheiro, 0. E o sujeito pedia, era normal lá em Portugal, o valor equivalente em escudo português, porque na época não tinha euro ainda, era equivalente a mais ou menos $1.000 por mês. E o cara exigia 3 meses adiantado, eu precisava de $3.000. E aí reunimos a equipe e fomos jejuar, fomos orar. No meio daquela reunião, o Espírito Santo colocou no meu coração: eu vou ofertar $500. Foi um passo de fé, porque pergunta para mim se eu tinha. Eu não tinha $500. Naquela tarde, a professora de português que me evangelizou tinha mandado uma carta que chegou na minha mão com aquela oferta de $500 que eu fui resgatar no banco. $500 valorizado. Eu sei que ali, com outras coisas que Deus moveu, aquele homem abriu mão dos 3 meses, alugamos, e aquele sítio, aquela casa de recuperação foi a base para a plantação da igreja. Hoje é a Missão Cristã Internacional do pastor Sidson, uma igreja que plantou 16 outras igrejas ao longo do país, tem lá uns 700, 800 membros na região de Lisboa.
surgiu dessa forma. Quero te perguntar, quais são os milagres que você espera? Muda o seu coração e entenda que Deus vai usar você. Eu gostaria que a gente ficasse de pé agora, e você vai fechar os olhos e vai dizer para Deus: Senhor, me usa como instrumento para encorajar, para inspirar, para fortalecer, para curar enfermos, para prover necessidades. Fala isso para Deus. Fala: Senhor, põe uma palavra de profecia na minha boca. Senhor, põe uma palavra de libertação para quem precisa. E agora nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Vai ter com alguém. Vai ter com alguém. E não estou dizendo que você tem que inventar profecia, não. Mas simplesmente se coloca nas mãos do Espírito para encorajar, ou para abençoar, ou para fortalecer, ou para simplesmente tocar com as mãos, para ser canal do Espírito Santo. Sabe que essa coisa horizontal do corpo fluindo nos dons e no sobrenatural de Deus permeia a vida da igreja. As nossas comunidades sejam lugares onde as pessoas, quando saírem, possam dizer: Deus estava aqui. Porque é notório, contra fatos da operação sobrenatural de Deus não há argumentos, irmãos. Verdade. Gostaria que você saísse do seu lugar agora. Deixa Deus te conduzir. Vai ter com alguém que você conhece, ou alguém que você nunca viu mais gordo. Vai lá, abraça, fala: olha, gostaria de orar por você, ou gostaria de te dar uma palavra. Tua fidelidade é grande.